Então, pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui ao GGT, né? Obrigado por terem vindo. E hoje o nosso seminário vai ser bem legal, né? Vai ser uma tentativa aí de compatibilizar, né, a relatividade e a quântica. É um problema que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Então, o Jamerson, que está aqui com a gente, ele topou, né, falar sobre a equação de Dirac, né? O Jamerson, ele é graduado em Física pela Federal de Campina Grande. Ele fez o mestrado e doutorado em Física pela Federal da Paraíba. Ele já fez um pós-doc, né, um pós-doutorado na UFRN, Natal, né? E ele foi professor substituto da Federal da Grande Dourados, do Mato Grosso do Sul. Hoje ele está no Observatório Nacional. Ele trabalha com teoria geral de partículas, campos e na área de cosmologia também. Então ele topou falar aqui com a gente hoje, né, sobre a equação de Dirac. E, Jamerson, eu agradeço mais uma vez aí por você ter aceitado, né, o nosso convite. E fica à vontade, então. A casa é sua aqui. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a Rodrigo, a Javier por me convidar. Eu tinha duas palestras possíveis, uma era mais voltada para a cosmologia do universo primordial e algumas de física de partículas, em especial essa daqui da equação de Dirac, que a gente conversando, eu acho que teve aí, ou vão ter algumas palestras sobre cosmologia. A Simone, eu acho que vai apresentar aí, ela também pesquisa sobre cosmologia primordial. A gente chegou em comum acordo que essa daqui talvez fosse melhor. Espero que vocês gostem, espero que fique boa. Então a gente vai falar. Obrigado pela apresentação também. A gente vai falar sobre a equação de Dirac. E por que a equação de Dirac? Porque a equação de Dirac ela é muito emblemática na teoria quântica de campos. Né? Essa teoria que ela é o ferramental algébrico teórico para física de partículas no geral. Então, é algo fundamental na teoria quântica de campos e na física de partículas. Então, novamente, a escolha desse tema, a equação de Dirac, é porque a teoria de Dirac ela é muito emblemática para a teoria quântica de campos, que é o ferramental algébrico teórico que se usa em teorias como a teoria de partículas. Então, é algo que está na base de muitas pesquisas recentes, né, muitas pesquisas atuais. Então, um breve sumário da nossa apresentação vai ser bem num formato um pouco aula, então a gente até vai abrir algumas continhas aqui, tá certo? Então, eu vou começar pela descrição do problema, vou explicar a proposta de Dirac, né, que essa problemática leva a essa proposta. A gente vai resolver a equação de Dirac em si, que é essa parte que eu disse que vai resolver algumas continhas, e finalmente a gente vai falar da quantização canônica. No final também vai falar de algumas coisas atuais que surgem, de alguns desvios das predições da teoria de Dirac. Então, nesse primeiro slide, eu tento mostrar para vocês um contexto da época que foi proposta, um contexto histórico da época que foi proposta a teoria de Dirac, né, a equação de Dirac. E a gente tem que remontar aí para o início do século XX, né, que teve a criação dessas duas teorias, que são as duas das bases da física moderna, que é a mecânica quântica e a relatividade restrita, né? A mecânica quântica, vocês devem ter visto aí em algumas disciplinas de mecânica quântica que surge ali com Planck, com Röntgen, né? A questão da resolução do problema de radiação do corpo negro. E a mecânica quântica, ela tem como um dos principais pilares, né, um dos principais resultados, na verdade, a equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger, espero que vocês estejam vendo que eu estou escrevendo no slide. A equação de Schrödinger, ela basicamente me dá aqui, desculpem pela minha letra,
ela me dá a evolução temporal dessa quantidade de psi aqui, que é a função de onda, de acordo com a energia do sistema. Então, psi é uma quantidade, a função de onda é uma quantidade que me dá toda a informação mensurável de um sistema, né? E essa equação, que é a equação de Schrödinger, ela me dá a evolução dessa quantidade de acordo com a energia, ou seja, eu tenho como essa quantidade evolui no tempo, né? De acordo com a energia em cada instante de tempo dessa quantidade. Então, eu descrevo a evolução de um sistema de acordo com a sua energia. Por outro lado, pela relatividade restrita, né, formulada por Einstein, eu tenho a descrição da energia de um sistema de acordo com uma quantidade intrínseca de massa do sistema e pequenos desvios dessa... Aqui eu estou trabalhando em unidades naturais, para coordenadas naturais, unidades naturais para facilitar a nossa vida, tá? Do início ao fim, inclusive, da apresentação. Descreve a energia de um sistema de acordo com sua energia intrínseca e pequenos desvios que nos dizem informação sobre a velocidade relativa dos diferentes referenciais iniciais, né? Ou seja, à época, no início do século XX, existiam alguns problemas, apesar da mecânica quântica resolver muitos problemas teóricos da época, ainda existiam alguns problemas teóricos que a mecânica quântica ainda não estava conseguindo resolver. Por exemplo, não se conseguia explicar alguns desvios na linha espectral, nas linhas espectrais, nos níveis de energia do átomo de hidrogênio. E havia essa expectativa que, se eu conseguisse unir a relatividade restrita e a mecânica quântica, eu conseguiria explicar esses desvios nas linhas de energia do átomo de hidrogênio, devido a esses desvios de energias dos diferentes referenciais iniciais. Então, a equação de Dirac surge como uma tentativa bem sucedida, né? Houveram outras, mas bem sucedida no caso do elétron, é uma tentativa bem sucedida de explicar esse comportamento do elétron, tá? Explicar esses níveis de energia do átomo de hidrogênio. E como consequência, a gente Dirac cria as bases para essa nova teoria chamada teoria quântica de campos. Ele consegue antever, por exemplo, a existência de antimatéria, ele consegue explicar esses níveis de energia, enfim. Isso que a gente vai deixar claro durante essa apresentação. Mas antes de Dirac, a primeira tentativa de unir a equação, a relatividade restrita e a mecânica quântica foi feita pelos físicos Oscar Klein e Walter Gordon. E qual foi a ideia deles? A ideia deles foi basicamente implementar o que a gente chama de prescrição de quantização, prescrição de operadores, diretamente na relação de dispersão de Einstein. Tá? Então, eu aplico aqui o P, eu faço essa substituição, e no E, aqui eu faço essa substituição de operadores, nas derivadas. Basicamente, o que é feito na equação de Schrödinger, mas aqui eu estou utilizando a relação de dispersão de Einstein. E com isso a gente obtém a chamada equação de Klein-Gordon, né, que é uma equação diferencial de segunda ordem que me dá a evolução no tempo dessa função de onda φ. Entretanto, quando eu faço isso, eu tenho uma equação que, à época, oferecia resultados um tanto controversos. Que resultados controversos seriam esses? O primeiro deles que a gente pode ressaltar, eu não disse, mas sintam-se à vontade para fazer perguntas em qualquer momento. O primeiro problema da equação, entre aspas, da equação de Klein-Gordon que a gente consegue ressaltar é que, por ser definido por um quadrado do operador de energia,
A equação de Klein-Gordon vai ter soluções que possuem soluções de autoestase de energia, tanto positivas quanto negativas. Então, quando eu resolvo essa equação aqui, essa equação de Klein-Gordon, para as devidas condições de contorno, essas soluções vão ter níveis de energia positivos e negativos em igual quantidade. Isso não é particularmente problemático para estados livres, né, estados não interagentes, porque, como a gente sabe, o que a gente mede realmente são variações de energia. Então, a energia de um estado livre, não interagente, não varia, então a gente pode definir a base, sempre fazer uma redefinição de estado mínimo para que essa energia fique positiva. Mas isso é problemático quando a gente analisa estados interagentes. Por quê? Porque esses estados de energia negativa, quando esse sistema interage, ele pode decair para estados de energia menor, e como existem sempre estados de energia negativos, basicamente vão existir infinitos estados de energias negativos possíveis, eu sempre vou poder decair para níveis de energia cada vez mais baixos, lidando no que a gente chama de catástrofe ultravioleta. Então, esse aí é visto como um problema da equação de Klein-Gordon. Um segundo problema é um problema um pouco conceitual, mas que ele vai contra um dos princípios da mecânica quântica. Por ser definida a equação de Klein-Gordon para a segunda ordem do operador de derivada, é preciso que a gente defina a condição de contorno para o psi e para a derivada do psi, para que a gente consiga determinar a evolução do sistema. Isso entra um pouco em contradição com o princípio da mecânica quântica, que eu preciso determinar apenas psi para determinar os estados do meu sistema. E esse daí é um pouco matemático, teórico, porém, esse terceiro problema está ligado com o segundo. Não é possível interpretar a componente conservada da equação de continuidade como uma densidade de probabilidade. Veja bem, na mecânica quântica, a gente tem que o que é conservado são probabilidades. É a probabilidade de encontrar uma partícula, por exemplo, em um determinado período, em qualquer ponto do tempo. Essa probabilidade sempre tem que ser 1. Né? A partícula não pode simplesmente desaparecer. Então, nessa teoria de Klein-Gordon, eu não consigo, a quantidade que é conservada não pode ser a probabilidade, porque ela não é positiva definida, ou seja, ela nem sempre é positiva, tá? Nem sempre é positiva. Então, isso é um problema, a gente não tem a interpretação de probabilidade coerente com a da mecânica quântica. Outra coisa é que a equação de Klein-Gordon, ela não faz menção ao spin do elétron, que já era uma quantidade bem conhecida, já que a gente está querendo descrever um elétron em órbita, digamos, em um próton, um átomo de hidrogênio. Então, teria que fazer, razoável supor que essa equação faria menção ao spin do elétron. E, finalmente, quando a gente introduz uma perturbação eletromagnética devido à presença de um núcleo, de um próton, ou seja, um átomo de hidrogênio, a solução da equação de Klein-Gordon não nos dá níveis de energias coerentes com o que é medido pelos experimentos. Então, ela não serve, em certa medida, para o átomo de hidrogênio, que é o que se propôs na época. Isso levou a equação de Klein-Gordon ser esquecida, né, entre aspas, em um primeiro momento. Depois a gente descobriu que ela não estava errada, mas ela não é apropriada para descrever um elétron. Então, nesse contexto, surge Dirac, tá? Que propõe sua teoria em 1928, tá certo? Em que ele lança as bases da teoria quântica de campos, tá? Esse daqui é o abstract do artigo em que ele propõe, tá certo? Se a gente for analisar aí, ele já fala de algumas coisas, aqui no final ele vai falar, deixa eu ver aqui,
aqui no final ele vai falar que ele tem resultados que são de acordo com níveis de energia de hidrogênio, do átomo de hidrogênio. Ele vai falar de uma nova mecânica quântica, que é a base para a teoria quântica de campo, e ele vai falar desse duplex de fenômena, estados duplos, que é basicamente a primeira predição da antimatéria. Tá? Então, qual é a proposta de Dirac? Qual é a proposta de Dirac? Dirac, ele é razoável, é razoável hoje pensar nisso, mas Dirac viu algo um pouco óbvio até agora, hoje óbvio, né? Bem, se um dos problemas da equação de Klein-Gordon é que ela é definida para o quadrado do operador o quadrado do operador derivada no tempo, então a gente poderia, baseado na equação de Schrödinger, a gente poderia linearizar a relação de dispersão de Einstein, tá? E obter os resultados para a equação resultante dessa linearização. Tá? Então, a ideia dele é essa, é simplesmente inspirada na equação de Schrödinger, linearizar a relação de dispersão de Einstein, ou seja, o E quadrado. Quando eu faço isso, eu tenho que inserir alguns coeficientes aqui, esse beta e esse alfa aqui é um vetor, então é alfa 1, alfa 2, alfa 3, tá? Eles são os coeficientes que linearizam a relação de Einstein. E é nessa relação aqui que eu vou aplicar a prescrição de quantização de operadores, certo? Então, quando eu faço isso, eu obtenho a primeira forma da equação de Dirac, tá? Da equação de Dirac, onde aqui a gente tem a função de onda que tenta descrever o sistema elétron-próton, né? Do átomo de hidrogênio. Na verdade, a gente vai ver que ele descreve partículas de spin meio, tá? Partículas, basicamente, o elétron e seus parceiros, seus irmãos, digamos. Então, se a gente consegue definir esses coeficientes aqui de linearização, a gente define a equação, por completo, a equação de Dirac. No intuito de definir esses coeficientes, a gente, para que a equação tenha coerência matemática, ela tem que recuperar a relação de dispersão de Einstein. Ou seja, a equação de Dirac também tem que obedecer à equação de Klein-Gordon. O psi de Dirac também tem que obedecer à equação de Klein-Gordon. Tá? Ou seja, eu tenho que ter essa igualdade aqui, tá? Do lado desses dois, esse termo do meio e esse termo à direita. Isso quer dizer, basicamente, que os termos cruzados têm que se anular e os termos quadráticos têm que ser igual à unidade. Tá? Então, basicamente, o que a gente obtém são essas três equaçõezinhas aqui, quando eu igualo os coeficientes do lado esquerdo e do lado direito. E aqui a gente já encontra um problema. É que, olha, se a gente analisar essa segunda equação, para que ela seja verdade, ou seja, para que seja igual a zero, a gente precisa que um desses operadores, ou o alfa i, ou o beta, seja igual a zero, tá? Precisa basicamente disso. Só que o alfa ao quadrado e o beta ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, aparentemente, essas duas equações aqui estão se contradizendo. Estão se contradizendo caso elas sejam números, né? Caso elas sejam escalares. Mas isso é possível se alfa e beta forem matrizes, tá? Então, a conclusão óbvia que a gente chega é que esses operadores, esses operadores de linearização, digamos assim, os coeficientes de linearização, são matrizes, tá? Não são números. E, sendo matrizes, a gente pode inferir algumas coisas sobre esses operadores. Primeiro, como eles são coeficientes da Hamiltoniana, eles têm que ser hermitianos, porque eles têm que dar em valores observáveis reais, tá? Em autovalores reais. Quando eu somo isso ao fato de que alfa ao quadrado e beta ao quadrado tem que ser igual a 1, eu tenho que os autovalores desses coeficientes só podem ser mais ou menos 1. Tá? Então, também dessas relações aqui, desses coeficientes,
eu posso tirar que o traço dessas matrizes tem que ser nulo, tá? Basicamente por esses passos aqui. Isso daqui é para alfa, os coeficientes alfa de I, mas eu também posso obter a mesma coisa para beta. Quando eu considero essas duas coisas em conjunto, o que a gente consegue inferir é que essas matrizes de linearização, elas devem ser matrizes quadráticas de ordem par, ou seja, a ordem delas só pode ser 2, 4, 6, 8, tá? Nunca de ordem ímpar. Tá? Então, quais possibilidades para essa matriz? Primeiro, a gente teria que avaliar a ordem mais baixa, que é 2. Né? A ordem mais baixa para essas matrizes. Mas quando eu tenho n igual a 2, eu só consigo definir 3 matrizes que são linearmente independentes, que obedecem àquelas 3 relações anteriores, que são as matrizes de Pauli. Qual é o problema disso? O problema disso é que eu tenho que ter um coeficiente, uma matriz, coeficiente de linearização para cada direção do espaço-tempo. Ou seja, o mínimo que eu preciso ter é 4. Tá? Ou seja, esse n tem que ser maior ou igual a 4. Dirac, ele usa as matrizes de Pauli e a matriz de identidade como blocos para construir uma representação desses coeficientes de linearização. Nesse caso aqui é o que a gente chama de representação de energia, que ela deixa evidente os altos estados de energia. Tem outras representações que podem ser obtidas dessas matrizes aí, de acordo com o que a gente chama de transformação de similaridade. Basicamente, outras matrizes para transformar essas matrizes em outra representação. Mas isso daí são pormenores. Tá? Outra coisa interessante é que já que esses coeficientes... Então, essas daqui são as chamadas matrizes de Dirac. Tá? As matrizes de Dirac. Então, a gente já define aqui, e lembrando que essas daqui são as matrizes de Pauli. Então, tem valores aqui para essas matrizes. Então, por ser matrizes, esses coeficientes de linearização, para que a equação de Dirac tenha coerência matemática e não nos forneça soluções meramente triviais, 0 igual a 0, a gente precisa que a função de onda, psi, ela também seja um vetor, ela seja uma matriz, né, uma matriz coluna. Ou seja, aqui a gente já tem o primeiro vislumbre da capacidade da teoria de Dirac, da equação de Dirac. É porque nessa época já era conhecida a estrutura matricial de Heisenberg e de Pauli, a descrição de Pauli para os spins. Ou seja, a gente consegue inferir, inclusive pela estrutura aqui do alfa, das matrizes de Pauli, que essa função de onda, essa matriz da função de onda, ela carrega informação sobre o spin. E por isso ela é chamada de spinor. Tá? É o spinor de Dirac. Então, ao contrário da equação de Klein-Gordon, ela já faz alguma referência ao spin. Então, é um primeiro sucesso aí da equação de Dirac. Outro sucesso, outra coisa bacana da equação de Dirac, que ela, entre aspas, resolve, depois a gente vai ver que isso não é um problema, mas ela resolve da equação em relação à equação de Klein-Gordon, é que a gente consegue recuperar a interpretação probabilista da mecânica quântica. Para isso, é útil a gente reescrever a equação de Dirac nessa forma. Essa equação aqui é a mesma... Cadê? Ficou bem lá para trás. É a mesma dessa equação aqui, tá? Elas são a mesma. Basta que eu multiplique aquela primeira lá, aquela anterior, por beta, ou seja, pelo coeficiente de linearização beta, pela esquerda, né? Aqui eu simplesmente renomeei as coisas. Esse gama mi, ele é igual a beta vezes alfa, tá? Mi são índices Lorentz, ou seja, ele varia de 0 a 3, tá?
E essa daqui é a derivada nos índices de Lorentz, ou seja, del 0 é a derivação no tempo, del 1, del 2, del 3, a derivação no espaço, e assim por diante. Então, com essa formata aqui da equação de Dirac, a gente consegue manipular essa equação aqui de modo a obter essa equação aqui de continuidade. Aqui está implícita a soma nos índices de Lorentz. Tá? E por ser uma equação de continuidade, a componente zero dessa equação me dá uma lei de conservação, a lei de conservação de uma carga, de uma quantidade. Tá? Esse daqui é a quadricorrente conservada, tá certo? Definida dessa forma. Esse daqui, psi barra, é o que a gente chama de campo conjugado, que é basicamente psi conjugado gama zero, tá? Ou seja, beta. Então, quando a gente faz isso daqui, a componente zero dessa quadricorrente, ela é a componente conservada. E quando a gente vai ver essa componente zero, a gente vai ver que ela é positiva definida, ou seja, a gente consegue recuperar a interpretação probabilística da mecânica quântica. Tá? A gente consegue interpretar isso com densidade de probabilidade. Tá? Ou seja, faz referência ao spin, consegue recuperar a interpretação probabilística. Mas e quanto às soluções de energia negativa? Né? Para ter alguma informação sobre isso, a gente tem que buscar as soluções dessa equação, da equação de Dirac. Né? A gente começa a procurar essas soluções utilizando-se desse ansatz aqui, que é basicamente escrever o spinor de Dirac no espaço de componentes de Fourier, ou seja, descrever ela no espaço de momento, expandir em componentes de momento, né? Na expansão de uma série de Fourier. Tá? Quando a gente faz isso, se substitui esse spinor aqui, essa quantidade, spinor, que é a função de onda de Dirac, digamos assim. Quando a gente substitui, a gente obtém a equação de Dirac no espaço dos momentos. Tá? Essa equação aqui é a mesma dessa daqui, só que no espaço do momento, para esse U de P aqui, que são os coeficientes de Fourier. E esse P slash daqui, essa notação slash, ela quer dizer basicamente gama mi vezes P mi, tá? A soma nos índices de Lorentz. Então, se a gente achar esses coeficientes aqui, nós achamos a solução da equação de Dirac. Tá? Então, novamente, só para lembrar, esses coeficientes aqui, essa amplitude aqui, ela é uma matriz também, tá? Uma matriz coluna. Então, a gente pode dividir essa matriz coluna em duas componentes, A e B, né? E quando a gente faz isso e utiliza as expressões para beta e alfa que Dirac sugeriu, que a gente encontrou anteriormente, de acordo com as condições, a gente encontra o gama mi, lembrando que o gama mi é beta, você obtém multiplicando beta por esse vetor aqui, tá? Então, a gente encontra esse gama mi, quando substitui gama mi aqui, a gente encontra essas equações aqui, equações acopladas, tá? São equações diferenciais acopladas, equações de Dirac. Tá? A gente pode notar, primeira coisa que a gente pode fazer, essas equações, elas só possuem soluções não triviais se o determinante dos coeficientes for nulo. Então, quando a gente tira o determinante do coeficiente, isso daí vocês veem lá em álgebra linear. Tá? Então, quando eu tiro o determinante da matriz dos coeficientes dessa equação, dessas equações aqui, desse conjunto de equações, eu obtenho a relação de Einstein, que é razoável, porque a gente obtém a equação de Dirac da equação de dispersão de Einstein. Só que aqui já mostra que talvez os estados de energia negativos, eles se mantenham
na equação de Dirac, já não é um bom prognóstico. Tá? Mas para a gente ver isso, para a gente ver essas soluções negativas, realmente enxergar essas soluções negativas, convém a gente analisar o caso mais simples, que é o caso de um elétron em repouso. Ou seja, para um elétron em repouso, a gente tem que o vetor do momento, ele é zero. Então, eu meio que cancelo essas duas componentes aqui, esses dois termos aqui. Sobra para mim, para as equações de Dirac, isso daqui. Então, a gente vê que as equações aqui, elas desacoplam, tá? Elas desacoplam. E a gente tem uma equação para o de A, né? Que é o vetor, são os vetores de cima, e o de B, que são os vetores de baixo. Uma com energia, isso aqui são equações de autoestados, né? Uma com energia positiva e outra com energia negativa, de massa negativa. Tá? Então, a gente tem dois autoestados como soluções da equação de Dirac com energia positiva, de massa positiva, e dois com massa negativa. Tá? Então, as soluções de energia negativa, elas se mantêm na equação de Dirac. Problemático, né? No caso mais geral, vamos ver então para o caso mais geral. No caso mais geral, a gente tem um elétron em movimento, né? Então, esse P aqui é diferente de zero. Quando eu faço isso e levo em consideração as equações de Dirac, vamos voltar, eu posso usar essa segunda equação para escrever o U de B em relação ao U de A. Quando eu faço isso, eu obtenho isso daqui. E eu posso usar isso para substituir... no U geral, né? O U, lembrando, é o de A. Vou botar aqui. U é igual a U de A, U de B. Então, posso substituir esse U de B aqui embaixo, tá? Eu chamo esse U de A aqui, faço essa notação aqui mais simples, U, de modo que eu obtenho esse U maiúsculo, né? De modo que eu obtenho esse U aqui, tá? Então, eu posso escrever esse U dessa forma. Então, para descrever as soluções da equação de Dirac, ou seja, esse U, eu tenho que apenas definir esse U maiúsculo aqui. E qual é a ideia para definir esse U maiúsculo? A gente está vendo aqui que esse U, ele carrega consigo informação sobre a energia. Então, eu posso descrever um dos rótulos que ele carrega é a de energia, tá certo? Mas para descrever o sistema por completo, eu preciso de mais rótulos, mais características. Então, eu posso escrever esse U aqui como autoestado de uma outra informação do sistema. A gente disse que esses spinores, eles carregam informação sobre o spin. Então, seria natural pensar que esse U pudesse ser escrito como uma superposição de autoestados de spin. Ou seja, que esse U pudesse ser escrito como autoestados do operador S, que é o operador de spin. Veja aqui que isso daqui é spin. O grande problema é que S, o operador de spin, ele não comuta com a Hamiltoniana de Dirac. Isso quer dizer que eu não posso medir o spin total e energia ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso escrever U como uma superposição, ao mesmo tempo, como uma superposição de autoestados de energia e de autoestados de spin. Então, isso é problemático. Eu não posso diagonalizar essas matrizes simultaneamente. Isso aí a gente vê em mecânica quântica. Entretanto, existe um operador chamado helicidade. O que é esse operador helicidade? Ele me dá a decomposição, ele me dá não é decomposição o nome que eu estou querendo falar. Ele me dá a projeção. A projeção, obrigado. A projeção, ele me dá a projeção do operador de spin na direção do momento do elétron, que é exatamente isso daqui que está representado aqui.
E esse operador helicidade, ele comuta, sim, com a Hamiltoniana de Dirac. Ou seja, eu consigo medir a helicidade e medir a energia simultaneamente. Isso quer dizer que eu consigo descrever essa quantidade U maiúscula aqui como autovalores de helicidade, tá? Então, eu conseguiria definir essa quantidade. Para ver isso, a gente pode começar do caso mais simples, que é de um spin viajando na direção Z. Dito isso, de um elétron viajando na direção Z, desculpem. Dito isso, o operador helicidade, ele me dá basicamente a projeção do spin na direção Z desse elétron. É basicamente SZ. E a gente sabe, a gente estudou bastante isso em mecânica quântica, pelo menos os alunos que estão mais no final da graduação, a gente sabe que os autoestados desse operador são basicamente esses aqui. São basicamente o operador up e o operador down. No caso da teoria de Dirac, a gente vai ter 4, tá? Porque são 4 graus de liberdade. Esse U de 1 aqui é basicamente 1, 0, ou seja, é o autoestado para spin up, tá? E o U de menos 1 é 0, 1, que é o autoestado para spin down. Então, eu vou ter spin up com energia positiva, spin down com energia positiva, spin up com energia negativa, spin down com energia negativa. Quando eu substituo esses autoestados aqui, esses daqui são os valores possíveis para U, tá? Esses autoestados, na minha expressão para o spinor de Dirac, eu obtenho essas duas possibilidades aqui, tá? Ou seja, esse daqui são os U's maiúsculos, que pode ser o 1, Uzinho 1, ou Uzinho menos 1, tá? Esse daqui são que possuem soluções que no referencial de repouso tem energia só positiva, e esse daqui é o do referencial de repouso que tem energia negativa. Não, desculpem-me, esse daqui é para o spin up e esse daqui é para o spin down. Tá certo? Veja que uma coisa interessante dessa solução é que quando eu faço o limite de P tendendo a 0, ou seja, PZ aqui tendendo a 0, esse segundo termo aqui sempre vai ser, esse termo aqui para baixo, sempre vai ser 0, sempre vai se anular nos dois. Ou seja, só vai sobreviver esses dois termos aqui, que são os termos referentes à energia, né, à energia positiva de repouso. Então, só sobrevivem esses dois termos aqui que têm energia positiva. Esses dois aqui, que tem energia negativa, são nulos. Ou seja, quando eu analiso a solução para o caso mais geral, eu vejo que, no caso do referencial de repouso, só sobrevivem as soluções de energia positiva. No caso mais geral, que o elétron não está em repouso, eu tenho essa mistura entre energia positiva e energia negativa. Tá? Energia positiva aqui é para esse lambda mais 1 e negativa para o lambda menos 1. E o N é um fator de normalização. Se eu quiser considerar o caso mais geral, em que esse elétron vai em qualquer direção, isso é facilmente obtido, basta que eu substitua sigma 3pz por sigma p, tá? E aqui também, tá? Px. Então, fazendo essas substituições, eu obtenho as soluções da equação de Dirac para o caso mais geral. E ainda, no caso mais geral ainda, eu inicialmente considerei apenas esse ansatz aqui. Mas eu também poderia ter considerado dessa outra forma, tá? Que a gente chama de soluções de frequência negativa para a equação de Dirac. Então, essas são as duas formas possíveis para a solução da equação de Dirac. Quando eu faço isso e repito os passos, né, a gente encontra a equação de Dirac no espaço dos momentos. Tá? Veja que houve essa mudança no sinal, tá? De menos para mais no sinal da massa. Isso faz, o que isso acarreta? Isso faz uma inversão no tipo de solução. O solução em repouso de energia negativa vai ser
a solução em repouso da energia negativa vão ser as superiores e de positiva vão ser as inferiores, tá? E repetindo os passos, a gente obtém também as soluções para esses coeficientes V's aqui. Então, aqui V1, aqui spin up, spin down, tá? Energia positiva, energia negativa, tá certo? Veja que aqui, novamente, quando eu tenho um momento nulo, só sobrevivem as soluções de energia negativa. Porém, quando eu tenho um elétron em um momento qualquer, eu tenho que essas soluções, elas se misturam, né? Elas são... se misturam, tá? E a solução mais geral, obviamente, é a superposição de todas essas soluções, para todos os momentos possíveis, tá? Então, essa é a solução mais geral para a equação de Dirac. Ok, então, em resumo, a equação de Dirac, ela recupera a interpretação probabilística, tá? Ela tem uma certa descrição do spin, leva em consideração em relação ao operador helicidade. Entretanto, a gente tem que os estados de energia negativa sobrevivem na teoria de Dirac. A gente não consegue se livrar deles. O que era problemático na equação de Klein-Gordon sobrevive na equação de Dirac. E como eu comentei para vocês, isso leva à catástrofe ultravioleta quando eu considero estados interagentes. Qual foi a solução que Dirac teve para isso? Ele imaginou o chamado mar de Dirac. Ele imaginou que todos esses estados de energia negativa, eles estivessem ocupados por elétrons, por infinitos elétrons, tá? Então, quando esses estados fossem excitados para um estado de energia positiva, surgiria um elétron e esse elétron deixaria o chamado buraco, tá? Então, esse buraco, ele teria características de partícula, mas características conjugadas à partícula, ao elétron, tá? Então, se o elétron tem carga negativa, esse buraco teria carga positiva. Se um elétron se propaga no tempo e no espaço, por paridade e tempo, né, que a gente fala, a simetria dele PT, se propaga dessa forma, o buraco se propagaria dessa forma, tudo conjugado, tá? Isso aqui diz respeito à simetria P e à simetria T, a paridade espacial e a paridade temporal, né? Tá certo? Então, esse seria a solução para a catástrofe ultravioleta dada por Dirac. Por que solução? Porque é baseado no princípio de exclusão de Pauli, eu acho, de Fermi, de que férmions não podem ocupar o mesmo estado de energia. Então, férmions que ocupassem esses estados aqui, ele não poderia decair infinitamente, porque esses estados aqui já estariam ocupados, certo? E nisso, ele meio que prevê essas partículas buraco, que é razoável, dado que se você analisa o movimento de cargas elétricas num circuito, você pode tanto analisar como elétrons viajando numa direção, ou como partículas de carga positiva viajando na direção oposta, né? Então, é razoável. Só o que não é razoável é imaginar um número infinito de elétrons que possuem cargas elétricas que não podem ser diretamente detectados. Isso levou a físicos importantíssimos como Heisenberg dizer que isso era um lixo teórico que não deveria ser levado em consideração, nas palavras de Heisenberg, né, que já era um físico conceituado à época, bem conceituado. Só que a natureza, ela não parece se importar muito, às vezes, com a opinião de físicos famosos. Isso levou, em 1932, ao físico chamado Carl Anderson a detectar uma partícula com as características de buraco. Aqui você vê as imagens de uma câmera de bolha, né? Uma câmera de bolha que ela registra o rastro de partículas carregadas. Então, o que foi detectado foi basicamente isso aqui.
Um elétron, ele é criado, digamos assim, e um campo magnético defleta esse elétron, e ele deixa um rastro na câmara de bolhas. Viu-se também a criação de uma partícula positiva, com características conjugadas a esse elétron defletindo na direção oposta. Ou seja, basicamente, Anderson, ele comprova a teoria de Dirac, tá certo? Entretanto, essa ideia realmente de um mar de elétrons não detectáveis, ela é muito difícil de ser teoricamente aceita. Uma alternativa seria considerar esse par buraco-elétron, que buraco, na verdade, é o pósitron, tá certo? Já adianto, é a antipartícula do elétron, tá? Então, esse par elétron-pósitron é mais aceitável que eles sejam criados do vácuo, tá? Criados do vácuo. Só que isso vai contra a concepção da teoria quântica de que uma partícula que existe, ela sempre existiu, tá? Ou seja, as probabilidades são conservadas no sentido de que a probabilidade de eu encontrar uma partícula em algum ponto do espaço, em algum ponto do tempo, ela tem que ser 1. Se ela está surgindo do nada, então essa probabilidade não é mais 1, ela não é conservada. Tá? Porque tem um tempo ali que a probabilidade é 0, porque ela não existe. Né? Então isso vai contra esse princípio da mecânica quântica. Porém, a equação de Dirac, ela já vai contra o princípio da mecânica quântica, que é eu poder descrever a evolução de uma partícula só. A equação de Heisenberg é uma equação de uma partícula só. Né? Por quê? Porque a equação de Dirac, ela descreve simultaneamente buraco, energias negativas, que é o pósitron, e elétrons. Então já estava meio que um caminho sem volta. Tá? Já estava meio um caminho sem volta. Então surgiu aí a necessidade de reinterpretar a equação de Dirac, de reinterpretar a teoria quântica. É aí que surge a teoria quântica de campos. Por quê? Se o psi não é uma função de onda, o que o psi é? O psi, ele pode ser um campo de forma análoga ao que é o campo, por exemplo, o campo eletromagnético nas equações na mecânica quântica. Tá? Ele é um operador, o campo ele é um operador, ele não é uma função de onda. Então eu poderia considerar esse psi ele como um operador, não como uma função de onda. Tá certo? E se ele é um operador, ele é passível de quantização. Ele é passivo de quantização. Então, eu reinterpreto essas quantidades como operadores, tá? Eu reinterpreto elas como operadores e atribuo a elas, e mais, a gente pode discutir um pouco mais depois e ver que, chegar à conclusão que partículas, a nossa interpretação de partículas é muito semelhante à interpretação de perturbações oscilatórias, de osciladores harmônicos. Então, esses operadores de campos, tá? O campo espinorial de Dirac, ele é reinterpretado como operadores, incluindo aqui esses operadores B e B Degler. Anteriormente, a gente só considerou isso daqui, tá? Que são as soluções de Dirac. Agora, a gente inclui esses operadores B e D, e D Dagger, B Dagger, que são os operadores escada muito similares, muito semelhantes aos operadores escada de um oscilador harmônico quântico. Tá? Então, novamente, quando a gente faz isso, quando a gente reinterpreta, isso é a reinterpretação da teoria quântica de campos. É a necessidade que a equação de Dirac nos dá de reinterpretar essa quantidade não mais como função de onda, mas como operadores, como um campo. Tá? Quando a gente reinterpreta isso, esses operadores podem ser quantizados. Tá? Mas antes de falar da quantização, como isso pode vir a solucionar o problema das energias negativas? Bem, se ele é um operador, eu posso definir um operador hamiltoniana a partir desses operadores, tá? Para fazer isso,
a gente vai passar por alguns passos aqui, mas a gente basicamente pode se definir uma lagrangiana. Essa lagrangiana, pela equação de Euler-Lagrange, eu tenho que obter a equação de Dirac, tá certo? Então, a lagrangiana que me dá a equação de Dirac é essa daqui, a psi e psi barra. Através dessa densidade de lagrangiana, na verdade, uma densidade de lagrangiana, eu posso obter um operador, uma hamiltoniana, uma densidade de hamiltoniana através de uma transformação de Lejeune, basicamente isso daqui. Quando eu faço essa substituição aqui dentro dessa expressão, eu obtenho a minha, e integro, tá? Integro no espaço, eu obtenho a minha hamiltoniana, de acordo com os operadores escadas. Veja que o sinal negativo, que é referente às soluções das antipartículas, ou seja, essa daqui são as soluções das antipartículas, tá? Relacionada às frequências negativas, se mantém. Então, eu tenho aqui esse sinal negativo. Mas eu resolveria esse sinal negativo se esses dois operadores obedecessem a uma relação nesse sentido. Veja que se eu tivesse isso daqui, eu poderia mudar aqui, mudar a posição de Dagger e D, e esse sinal negativo aqui cancelaria esse sinal negativo, então teria tudo positivo. Ou seja, a solução do problema de energia da equação de Dirac, ela me sugere uma relação de anticomutação para os campos, certo? Uma relação de anticomutação. Isso daqui é a quantização, da mesma forma que a primeira quantização de Heisenberg, isso daqui é a quantização dos campos. E essa quantização dos campos nos dá a interpretação de partículas da teoria quântica de campos. E isso, uma coisa está concatenada com a outra, uma coisa surge da outra. Com essas relações, eu obtenho a interpretação de partículas, ou seja, eu obtenho as estatísticas de partículas fermiônicas do elétron, e eu resolvo o problema das energias negativas. Veja que com isso daqui eu consigo redefinir a minha hamiltoniana para ser positiva definida. Ou seja, na teoria de Dirac, não existem sistemas ligados com energia negativa, digamos assim. Tá? Isso daqui é o operador carga, que é o operador... O que é conservado na teoria de Dirac não é probabilidade, não é densidade de probabilidade, mas sim a densidade de número, tá certo? Onde eu tenho um valor positivo para um número de partículas e um valor negativo para um número de antipartículas. Isso leva à conservação de carga elétrica, certo? Isso leva à conservação de carga elétrica. Então, temos aí, então, a teoria quântica de campos formada para um elétron. E só para finalizar, isso daí tudo começou para tentar resolver o problema do átomo de hidrogênio. E ela consegue resolver. Basta eu aplicar uma perturbação, isso daqui é a equação de Dirac, tá certo? Eu apliquei uma perturbação devido à existência, ou seja, ela descreve um elétron, e eu aplico uma perturbação devido à existência de um núcleo atômico, de um próton. Quando eu resolvo essa equação, eu obtenho esse termozinho aqui a mais, que ele me diz, ele me informa como essas soluções de energia, ela perturba, né? Ela tem essa variação devido à presença do grau de liberdade spinorial, ao spin dessas partículas. Então, aqui, por exemplo, se a gente considera os orbitais P e D, tá? Por exemplo, o orbital P, esse J aqui ele pode ser 3,5 ou 1,5 com devido à superposição dos spins orbitais o spin orbital e o momento angular orbital e o momento angular eu esqueci o nome. Momento angular orbital, o momento angular devido ao giro do elétron em relação ao núcleo atômico e o spin do elétron, o próprio spin do elétron.
Então, isso daqui pode ser a soma desses dois spins, né? O spin total pode dar esse número quântico aí, J 3,5 ou 1,5. Então, para cada um desses valores, eu tenho um valor de energia diferente. Isso é justamente os níveis finos de energia do átomo de hidrogênio que a equação de Schrödinger não conseguia explicar, porque ela não tinha esse grau de liberdade a mais que tem a equação de Dirac. Então, isso aqui é basicamente explicado pelo acoplamento dos spins do elétron. Então, o elétron gira aqui em torno do núcleo, tá? Esse giro ele vai me causar um momento magnético, tá? Um momento magnético. E ele tem o spin dele, que também causa um momento magnético. Então, eu tenho dois níveis de energia. O mais alto, quando esses dois estão alinhados, e o mais baixo, quando eles estão anti-alinhados. 3,5, 1,5, tá? Que vai gerar esses níveis de energia. Então, o predito pela teoria é isso daqui, ó. Essa variação aqui. O que é realmente observado é esse daqui, ó. Veja que mudou aqui essa última casinha decimal. Ou seja, está de acordo com o que é predito pela equação de Dirac ou observado, tá certo? Então, resolve o problema de estrutura fina de energia do átomo de hidrogênio. E uma outra coisa bacana, que eu não mencionei antes, é que a equação de Dirac, ela prediz o valor correto do momento magnético, o momento de dipolo magnético do elétron. A mecânica quântica, ela prediz esse valor aqui para o momento magnético do elétron. Ou seja, o momento magnético é aquilo que me diz como esse elétron ele vai se comportar em um campo magnético, tá certo? Então, isso daqui, esse valor aí é o que prediz a mecânica quântica usual. Só que o que é observado é um valor 2 vezes maior que isso. G igual a 2, tá? É o que é observado, aproximadamente. Então, isso, a gente consegue esse G igual a 2 naturalmente através da equação de Dirac. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso quando a gente analisa uma perturbação eletromagnética na equação de Dirac. Tá? Essa daqui, ó, novamente, essa daqui é a equação de Dirac. Aqui a gente tem uma perturbação eletromagnética com a μ sendo o potencial eletromagnético, ou seja, φ é um potencial escalar e A é o potencial magnético, tá? Potencial elétrico, potencial magnético, tá? Então, quando a gente vai analisar na teoria quântica de campos, qualquer coisa interagindo com o campo eletromagnético, a gente faz isso aqui, a chamada substituição mínima, tá? Que tem raízes profundas na teoria de Gauge, mas pode ser implementada por uma simples operação algébrica. A gente obtém essa equação aqui. É a equação de Dirac com a perturbação eletromagnética. Quando a gente analisa esses limites aqui, chamados de limites não relativísticos e de campos fracos, tá? A gente obtém essa equação aqui da equação de Dirac, que é a equação de Pauli. Veja que aqui eu tenho a equação da mecânica quântica usual, que é da interação do elétrico com o campo magnético e um campo elétrico, e eu tenho esse termo aqui extra que me diz como o momento de dipolo magnético desse elétrico interage com um campo magnético. Considerando que sigma sobre 2 é o spin, eu tenho que essa equação aqui vai ser igual a μ, esse termo aqui, vai ser igual a, vai ser o μ, né, do elétron, que vai ser igual a 2E sobre 2m S. Ou seja, a equação de Dirac, ele prediz corretamente o fator giromagnético do elétron. E o interessante é que isso daqui, pessoal, isso daqui é o que a gente chama de teoria a nível de árvore. Quando a gente considera a física de partículas, a gente vê que, basicamente, como o elétron ele interage com o campo magnético, é basicamente isso daqui. Eu tenho um elétron viajando no tempo aqui, e ele vem e interage com o campo eletromagnético. Isso daqui me dá informação sobre isso daqui. Tá? Então, isso aqui é um fóton, um elétron. Só que isso daqui pode ter correções para isso daqui. Eu posso ter um fóton vindo aqui, ele emite um elétron,
esse elétron, aqui, fóton vindo aqui, ele emite um elétron, um fóton aqui, vem aqui um elétron. Então, aqui tem fóton, elétron saindo, só que aqui dentro eu tenho um elétron, fóton. Isso daqui me dá uma correção a esse tipo de interação. Essa correção, ela dá pequenos desvios para esse valor G igual a 2. Então, aqui a gente tem, por exemplo, na teoria do modelo padrão de partículas, que considera todas as partículas aqui para esses elétrons, a gente tem essas correções aqui. Na verdade, isso daqui é do muon. O muon é uma partícula muito semelhante ao elétron, só que mais pesada. Então, quando a gente calcula, as teorias que a gente tem para calcular esse G aqui para o muon, que é um elétron pesado, a gente encontra isso daqui, ó. Tá vendo que tem um pequeno desvio de 2? É devido a essas correções aqui, tá? Só que isso daqui é calculado pela teoria. Quando a gente vai medir essa coisa mesmo, a gente mede um número levemente diferente. Esse termo aqui entre parênteses é o erro padrão. Tá? Então, se você vê aqui esses 3 últimos dígitos aqui e esses 3 últimos dígitos aqui, mesmo somado o erro padrão, você vê que eles não estão concordando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a teoria que a gente tem atual não descreve bem o que a gente observa, não descreve bem a natureza. Isso pode indicar que existem mais coisas aqui, ó, no meio dessa interação aqui, nesse pontinho aqui, do que a gente conhece, do que a gente sabe. Ou seja, desde 1928, ainda tem coisa, ainda tem muito, na verdade, para a gente descobrir sobre a teoria quântica de campos. Né? E quando a gente leva em consideração a cosmologia, matéria escura, energia escura, a gente sabe um ínfimo do que realmente a natureza tem ainda para nos mostrar, para nos maravilhar. Tá? Então é isso, eu encerro aqui a minha palestra, eu agradeço a paciência de vocês. Jamerson, obrigado pela excelente palestra aí. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Enquanto o pessoal pensa na pergunta aí, eu tenho uma. Aqui, então, você contou, né, Jamerson? Para mim é muita novidade aí, né? Eu sou bem ignorante a respeito da teoria de campos e tal, né? Então, valeu. Eu só fiquei me perguntando, né? O Dirac, então, ele propõe aquela equação e depois, pelo que eu entendi, houve eles reinterpretaram aí a função de onda como sendo um operador, né? Isso foi o próprio Dirac que fez ou foi contribuição de outros cientistas aí na história? É uma excelente pergunta e eu vou dizer que eu não sei. Eu não sei. Na parte da história da física, eu fico a desejar. Viu? Mas eu imagino que foi... Não sei quem foi que deu a interpretação de operador para... Porque isso aí foi meio que... Isso que inaugurou a teoria quântica de campos. Essa sacada. Eu não saberia dizer. Realmente, Dirac, pelo que eu li, Dirac surge até o mar de Dirac, né? É a última interpretação dele, contribuição dele. Agora, quem deu a interpretação de operador, realmente é uma boa coisa a se saber. Eu vou ficar devendo, eu realmente não sei. Mas é uma boa coisa a se procurar. E aí, outra dúvida também isso aí, esse mar do Dirac, é a primeira menção à teoria que tem a antipartícula? É a primeira vez que alguém falou disso? Que eu saiba, sim. Até onde eu sei. Mas, novamente, eu sou um pouco ruim nessa parte de história. Tudo bem. Mas quando se atribui a predição de antipartículas, se atribui a Dirac. A predição teórica da antipartícula. É lógico que tem sempre aquelas coisas, por exemplo, Alan Poe, ele foi um dos primeiros a predizer a matéria escura, né? Mas de um modo mais literal, né? Mais da literatura. Talvez por sorte, não sei, antes mesmo dos físicos predizerem a matéria escura. Mas com rigor matemático, Dirac.
E agora uma pergunta bem aberta, assim, bem de ignorância mesmo. Pode ter alguma relação entre esse mar de Dirac e energia escura, por exemplo? Olha, como a gente não sabe nada de energia escura, eu poderia dizer que sim. Eu poderia dizer que sim. Mas a ideia do mar de Dirac, ela é ruim, inicialmente, porque ela propõe partículas carregadas ocupando esse mar, né? Partículas carregadas ocupando esse mar. E a gente sabe muito bem detectar carga. Sabe muito bem detectar carga. Então, ela é ruim nesse contexto. Talvez seja boa em outros contextos, né? A energia escura, o negócio da energia escura parece... O Javier talvez saiba melhor do que eu, talvez eu esteja falando besteira, é que parece que, como é um componente constante, parece que quando a gente integra no espaço, é como se a energia estivesse só aumentando. Né? Enfim, e isso causa expansão. É como se o universo ele visse, ele notasse que a energia não está sendo conservada, entre muitas aspas nisso daí, e ele causasse uma expansão para lutar, para forçar essa conservação, só que a expansão nunca, como é um componente constante, a expansão nunca consegue isso, então ele expande cada vez mais rápido. Então isso pode ser com um mar de alguma componente de energia oculta, pode ser uma interpretação, talvez boa como qualquer outra, porque novamente a gente não tem quase nenhuma informação sobre a energia escura, sobre essa componente constante de energia no cosmos. Tá. Mas então quer dizer que essa ideia de mar de Dirac, ela meio que já, ela não vale, não funciona, assim, ela já caiu por terra. Não é levado em consideração, pelo menos nas pesquisas que eu tenho conhecimento. Tá. O que sobrou é essa formação de partículas, antipartículas a partir do vácuo, isso sobreviveu. Exato. Porque essa questão de surgir um buraco e um elétron, ela tem muitos paralelos com a realidade, com a teoria atual, né? Enfim, com o que a gente realmente observa. Então, a ideia de um mar realmente de partículas é ruim. Mas o princípio de como surge uma partícula de partículas sobreviveu, é correto. Só é realmente a interpretação do que aquela equação está nos dizendo é que mudou. É vista agora numa óptica diferente, não de mecânica quântica, mas de teoria quântica de campos. Tá bom. Gente, alguma pergunta? Posso? Não. A minha é rapidinho. Ele mostrou aquela primeira solução da equação de Dirac e ele deu a solução como uma integral do todo das soluções. Então, quer dizer que as soluções têm que ir por cima, não pode ser solução secreta, como somatória. Você quer? Vem aqui, eu acho que você ouviu, Jamerson. Eu não ouvi, não. Por favor, para ele. O aluno está chegando aqui pertinho para você ouvir a pergunta dele. Dá para ouvir agora? Naquela primeira vez que você mostrou a solução da equação de Dirac, você mostrou que a solução era dada como uma solução contínua, uma integral, no caso, das soluções. Por que ela não pode ser discreta? Um somatório das soluções. Olha, se você tiver elétrons presos em uma caixa, você vai ter soluções discretas, né? Você vai ter os harmônicos possíveis. Mas aqui, a equação de Dirac, ela não tem termos de potencial. A equação de Dirac padrão, né, digamos assim. Ela não tem termos de potencial que pudesse indicar essas paredes que aprisionam um elétron. Então, são elétrons livres, tá? Pelo menos a princípio, são elétrons livres. E elétrons livres, quais são as possibilidades? Cadê aqui? Quais são as possibilidades do momento de um elétron livre? Qualquer possibilidade. Né? Cadê aqui? Deixa eu ver. Voltei demais. Aqui. Então, qual é a possibilidade do momento de um elétron livre? Pode ser qualquer uma. Tá?
Pode ser qualquer uma. Então, pode ser em qualquer direção do espaço, tá? E pode ter qualquer módulo. Por isso que eu tenho que somar aqui, ó, eu tenho que somar o momento aqui para qualquer valor. Eu tenho que considerar nas soluções qualquer valor, porque qualquer valor é uma solução da equação de Dirac. Se eu tivesse um termo potencial que botasse esse elétron numa caixa, aí esses momentos seriam segundo a quantização do oscilador harmônico numa caixa. Seria discreto. Mas nesse caso aí, como é livre, não tem esse termo potencial da caixa, então eu tenho que considerar todo o valor do momento. Jamerson, posso fazer uma pergunta? Claro. O ponto de partida foi que a equação de Klein-Gordon ela estava errada pelos valores de energia negativa. Aí, a solução, depois a gente retoma que a equação de Klein-Gordon ela não estava errada. Mas isso aí não é por nenhuma modificação, isso foi pela reinterpretação da equação de Dirac. Exato. Essa reinterpretação, Javier, de que eu tenho que reinterpretar essas quantidades como campos, ela inclusive recuperam a equação de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon, ela não está errada, ela não está equivocada. Só que ela é uma equação adequada para descrever não férmions, mas sim escalares. Tá certo? Escalares. Então, esses escalares, por exemplo, à época, a gente não conhecia os pions ainda não tinham sido detectados em raios cósmicos. Agora a gente sabe que os pions, eles são escalares. Esses escalares, eles são descritos, a evolução deles, segundo a equação de Klein-Gordon, tá? E esses escalares, eles têm carga elétrica, ou seja, o que é conservado não é a probabilidade de encontrar o escalar, mas as cargas elétricas que esses escalares carregam, tá? Então, ter carga negativa, ter aquela componente ρ0 negativa, também não é um problema, porque ρ0 não indica probabilidade, mas indica carga. Tá? Probabilidade não pode ser negativa, mas carga pode ser negativa, no caso, carga elétrica. Então, não tem nenhum problema com a equação de Klein-Gordon. A interpretação da equação de Klein-Gordon estava equivocada. A equação de Klein-Gordon descreve a evolução de elétrons. A equação de Klein-Gordon, na verdade, é uma equação geral. Ela descreve tudo. Inclusive, ela descreve a equação de Dirac e a equação de fótons. Só que ela descreve cada componente da equação de Dirac em separado. Tá? A equação de Dirac tem que recuperar a equação de Klein-Gordon. É porque é uma equação de Klein-Gordon diferente para cada componente distinto. Inclusive, se eu tiver um campo fotônico, um campo eletromagnético, o campo eletromagnético também vai obedecer à equação de Klein-Gordon. Ela é, inclusive, mais geral. Então, a equação de Klein-Gordon não tem problema. Ela só... A interpretação dela, segundo a mecânica quântica, é que é equivocada. Ela tem que ser interpretada na ótica da teoria quântica de campos. Obrigado, Jamerson. E outro comentário a teoria quântica de campos, ela tem sido vendida como a teoria criada pela mente humana de maior sucesso, né? E isso é mostrado nessa precisão absurda que a gente tem no fator giromagnético de um elétron e de um muon. Mas agora, eu acho que esse resultado que você apresentou é recente, né? Dessa quebra do que prediz a teoria com o que se tem observacionalmente. Então, bom, mais do que uma pergunta, bom, também é pergunta. Então, isso quer dizer que, nesse momento, essa maior teoria que a gente tem está sendo quebrada também. Agora, eu vou lhe dizer que não. Por quê? Porque a teoria quântica de campos, ela continua válida. O que está sendo posto em xeque é o modelo padrão de partículas, que é uma teoria construída sob a ótica da teoria quântica de campos. Então,
eu posso alterar um modelo padrão de partículas, incluir novas partículas, incluir novas forças, obedecendo à teoria quântica de campos. Então, a teoria quântica de campos é a base e ela continua. Mas o modelo padrão de partículas, que é esse modelo mais completo que a gente tem para explicar as partículas fundamentais e suas interações, a forma que elas interagem, ela, há um tempo já, inclusive, ele já eu não posso dizer que ele seja completo. Falta coisa para ele, ou ele tem alguma coisa errada, tá? Então, a gente não considera que ele seja errado, porque tem muita predição dele que bate com o observado. Mas ele é, pelo menos, incompleto. Então, a teoria quântica de campos está, até onde a gente sabe, está correta, mas o modelo padrão de partículas precisa ainda ser desenvolvido. Obrigado. Esse resultado é recente, ele é de abril desse ano. Obrigado, Jamerson. Mais alguma coisa? Tá bom. Então, Tem a ver com a matéria escura. Uma coisa que uma vez eu estava conversando com o Magalhães, eu não entendi muito bem que ele fez. É uma das explicações para a matéria escura, que seria e seria um radon. Só que uma vez o Magalhães falando assim, ele falou: não, isso está errado porque eu sou radons e radons não podem se condensar. Aí eu nunca entendi isso muito bem porque essa explicação dele só foi uma vez falando, nem sou aluno do Magalhães, não só por uma conversa. Aí tem alguma coisa aqui na mecânica, na teoria quântica de campos, explica isso, porque táquios não pode se condensar para ser, ou radons não pode se condensar para formar partículas, assim, no caso, massivas, que explicaram na matéria escura. Hadrons não podem se condensar para formar partículas. Não sei. Hadrons ou ferros? Eu já não lembro mais. Uma vez que o Magalhães falou isso. Não sei se eu entendi bem. Hadrons condensar. Não sei se hadrons podem se condensar. Eu não saberia dizer. Mas, no que se refere à matéria escura, a probabilidade mais estudada, principalmente em física de partículas, é que matéria escura seja uma partícula fundamental, né? Seja uma partícula fundamental e eu não sou especialista em matéria escura, eu não sei exatamente como ela ajuda no colapso gravitacional. Tá? Ela tem um efeito no colapso gravitacional das estruturas, mas a gente não vê estruturas, por exemplo, planetas formados de matéria escura, que colapsa, se aglomera. Mas porque elas também só interagem gravitacionalmente, elas não decaem emitindo radiação, né? Então, elas ficam mais livres nesse sentido. Então, bem, o principal motivo de hadrons não formar matéria escura é porque hadrons são formados por quarks, e quarks interagem fortemente. Então, se fosse formado por hadrons, a gente detecta hadrons. Né? A gente detecta bem hadrons. Então, mas a gente não detecta matéria escura, só gravitacionalmente. Então, não poderiam ser formados por hadrons. Nesse sentido. Quarks interagem fortemente e também, a certo nível, interagem eletromagneticamente. Então, a gente conseguiria observar uma matéria escura formada de hadrons. Bom, gente. Jamerson, acho que é isso. Obrigado mais uma vez. Vamos agradecer de novo, Jamerson. Obrigado a vocês. Valeu. Fico feliz. Espero que tenha sido útil, espero que os alunos tenham aprendido aí algumas coisas. Com certeza. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Um abraço, valeu.